Grabando. Olá, muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Portugal. Bom dia de Portugal. Opa, de Portugal, hein? É. Aí sim. Acho que... Deixa eu só... Tem mais gente aqui entrando ainda. Então, vamos começar oficialmente. Eu queria dar bom dia a todos aí. Vamos... Só queria pedir, gente, para quem estiver com o microfone aberto, se puder dar um mute só rapidinho para não ter essa interferência, eu agradeço, viu? Então, sejam todos bem-vindos à nossa primeira reunião do Laboratório de Societária deste semestre. Nesse semestre, a gente está planejando fazer 4 reuniões mensais aí ao longo do semestre. Então, a primeira agora em março, abril, maio e junho. Tá? Então, acompanhe nossa agenda aí no nosso site com as nossas atividades. Até no final da reunião de hoje, eu já vou deixar aí uma chamada para a nossa próxima reunião. E nessa primeira reunião, a gente teve a honra aqui de contar aí com a presença do professor Eliseu Martins, o qual dispensa apresentações iniciais, mas eu queria deixar já registrado aqui o nosso agradecimento pelo professor Eliseu ter aceitado participar dessa primeira reunião. Vai ser um momento assim, de muito aprendizado para todos nós. E o professor Eliseu vai falar sobre um tema que é muito importante, né? E eu acho que é um tema que, apesar de ser muito relevante, ele é muito pouco explorado, tanto na academia quanto no mercado e entre os próprios órgãos reguladores, né? O tema do goodwill, ele é uma coisa que já é importante na agenda contábil há muitos anos, é uma coisa que ainda não foi classificada, então a gente ainda tem discussões bastante relevantes sobre o tema de goodwill. Temos, inclusive, aí... um projeto em discussão no IASB em relação à forma de mensuração subsequente do goodwill, mas o professor Eliseu traz uma perspectiva diferente, porque a gente sempre, quando a gente pensa no goodwill, a gente pensa sempre em alguma coisa relacionada com ativo, e não necessariamente só porque ele é contabilizado no ativo, mas porque a gente tem uma ideia intrínseca de que quem gera o goodwill seria ativos que geram algum tipo de retorno acima do esperado, e que justificaria esse goodwill, mas muitas vezes esse goodwill pode não ser gerado pelo ativo, mas assim pela estrutura de financiamento desse ativo, e essa perspectiva do goodwill ser gerado não pelo ativo, mas pelo passivo, ela é muito pouco explorada na literatura e entre os órgãos reguladores, e ele é extremamente relevante. Então, acho que a palestra do professor Eliseu vai ser extremamente importante nesse sentido de chamar atenção para esse outro lado, essa outra perspectiva do goodwill, né? Então, queria agradecer novamente ao professor Eliseu Martins, já vou passar a palavra para ele, mas antes eu gostaria de compartilhar com todo mundo aí uma novidade que eu acabei de ficar sabendo também, que a nova versão do Manual de Contabilidade Societária vai sair entre hoje e amanhã, e a gente tem aqui o prazer de ter 2 dos autores desse livro, que é considerada a Bíblia da Contabilidade, né? O professor Ari e o professor Eliseu estão aqui. Então, eu acho que é um momento bastante especial para que todo mundo possa participar dessa reunião, tá? Então, professor Eliseu, sem mais delongas, vou passar a palavra para você, e fique à vontade para compartilhar os seus slides, e novamente, muito obrigada mesmo por ter aceitado participar aí da nossa reunião. O convite de vocês é uma ordem. Muito obrigado, Raquel. Bom dia a todos os colegas e alunos. Quanta gente conhecida e alguns fazia tempo que eu não via. Até o Adelino Dias Filho está aqui há quantos anos? Olha que legal. Desculpe, só para em nome dele, cumprimentar a todos. Bom, a Raquel professor. Tá bem, hein, filho? A Raquel já fez uma introdução que caracteriza aí exatamente o nosso papo de hoje, tá certo? Goodwill, conhecido na literatura, pelo menos na literatura jurídica, desde 1400 e alguma coisa, que eu saiba, são os registros mais antigos, não na contabilidade, no mundo jurídico, sempre vinculado à figura de ativos, né? Intangíveis,
como alguns chamam, eu também, o mais intangível dos ativos intangíveis, tá certo? Mas quando fala em literatura sobre o passivo, a coisa se assusta. Quando se fala na normatização com relação ao domínio do passivo, também é tendente a zero, né? E de duas, uma, quer dizer, ou esse assunto não faz sentido, ou ele é fácil demais, porque as coisas, quando às vezes são exageradamente óbvias e visíveis, elas criam um problema porque a gente se esquece de prestar atenção, que é exatamente o caso. Quem nunca discutiu esse assunto, quando chegar no final, vai dizer, mas eu já nasci sabendo. Aí eu sei, é assim mesmo. O conceito do goodwill, em geral, e o nosso não podia deixar de estar vinculado à figura do valuation. Então, nós vamos trabalhar um pouco, usar o caminho do valuation, vamos usar aqui uma simulação muito simples e procurar fazer algumas discussões mais ao final. Simulação. Vou pedir para vocês aqui um pouco de licença para ficar falando em balanço, resultado, fluxo de caixa, né? Senão a gente não vai se entender. Primeira coisa, como a gente está falando em valuation, aqui nós vamos, primeiro, admitir uma suposição de perpetuidade. Esse balanço é perpétuo, tá certo? A empresa produz lucro, distribui lucro, produz caixa, usa o caixa um pouco internamente, então parte para distribuir. Então, só para simplificar, gente, a hipótese da perpetuidade não é obrigatória de jeito algum. Os conceitos valem para todas as projeções, com todos os solavancos que se espera virem a existir no futuro. Aqui para simplificar. E os ativos e passivos aqui a serem considerados tem que ser sempre os absolutamente operacionais. Então, aqui é só para lembrar. Se tem um imóvel à venda, ok, vai ter que tirar o imóvel ativo, tirar o seu financiamento do lado de lá, etc. Então, vamos aqui. Uma empresa que, entre todos os seus ativos, circulantes, não circulantes, toda a natureza, tenha 3 bilhões de total, dos quais 1.600, ou seja, 1.700 de passivo circulante, menos o empréstimo, 1.600 são passivos operacionais. E o financiamento, então, de curto e longo, não interessa, de 600 e o patrimônio líquido de 800. Quando eu pego este balanço de 3 bilhões, aqui eu posso fazer uma remontagem. Lembrar, também vamos, por simplicidade, admitir que aqui todos estes valores contábeis são iguais a seus valores justos. Então, este imobilizado aqui de 1 bilhão, ele sozinho tem um valor aí justo de mercado deste mesmo valor de 1 bilhão. Então, só temos ativos operacionais, valores contábeis iguais aos valores justos. Representamos aquele balanço, para efeito do que nos interessa aqui, desta maneira, onde o ativo operacional, diminuído daquele passivo operacional, tá certo? Então, aqueles contas a pagar fornecedores, etc., não tem nada a ver com os empréstimos, dão um ativo operacional líquido de 1 bilhão. Estes 1 bilhão e 400 é que precisam de recursos em dinheiro de terceiros. Parte dívida, parte capital próprio. Nós vamos precisar muito lembrar, às vezes, desses números. 1 bilhão e 400 de ativo operacional líquido, 600 de empréstimos, 800 de capital próprio. A outra hipótese, esse país onde nós estamos fazendo esse exemplo aqui, além de funcionar a perpetuidade, ele, contrariamente a todos os ditames aí do professor Avi, é um país que não tem inflação. Então, deixa a inflação lá para o fim. Na hora de chegar no fim, a gente deixa aí um desafio para vocês trabalharem com os efeitos da inflação. O desempenho, em termos de resultado, todo ano a empresa está produzindo receitas, custo, lucro bruto, despesas operacionais cash. Então, veja, lucro bruto menos as despesas operacionais cash, o EBITDA desta empresa é 300 milhões, 600 menos 300. Mas o lucro das operações, deduzindo a depreciação, aí tem a despesa financeira daquele empréstimo e o imposto de renda. Vamos trabalhar com a alíquota de 34%. Lucro líquido, 100 milhões 320 mil. Então, esse é o desempenho da empresa. Repare uma coisa que nós temos que admitir aqui. Se eu falei que o ativo é perpétuo, ele tem ativo imobilizado e na demonstração do resultado tem depreciação,
Isso significa que, obrigatoriamente, estamos trabalhando também com a hipótese simplista de que, cada ano, há uma depreciação, mas há um reinvestimento de igual valor. Então, todo ano existe uma nova imobilização de 100 milhões. Bom, vamos lá. Se o lucro líquido é 100 milhões 320, o que nós podemos dizer? O retorno sobre o patrimônio líquido, lembra-se, o PL era 800 milhões, é 800 milhões aqui, contábil, valor justo, é o valor investido pelo sócio. Então, o retorno sobre o capital que foi investido na empresa está dando um retorno de 12,5%. Vamos admitir que o custo de capital dessa empresa seja de 10%, quer dizer, os sócios trabalham com a perspectiva. Ou dá 10%, ou eu quero vender, não quero continuar com isso aqui. Quem estiver para adquirir, supondo que também tenha a mesma necessidade de retorno de 10%, considerando os riscos aqui da entidade, etc., mesma coisa, se for, eu pago no máximo o equivalente a dar um retorno de 10%. Bom, se o patrimônio líquido produz esta taxa e o custo do capital é 10, é óbvio que a conclusão que a gente vai ter é de que a empresa tem goodwill. Correto? O goodwill é quando a empresa produz acima do custo do capital aplicado. Ponto final. No fundo, é um lucro excedente ao normal. O lucro normal seria 10%. Como está produzindo 12%, esta empresa tem goodwill. Bom, ela tem goodwill e ela vale quanto? Vamos lá. Nosso lucro líquido também supusemos como 100% distribuível, para manter aquela perpetuidade. Se o custo do capital próprio é de 10 milhões, se quisermos fazer o valuation, né, estou partindo aqui do pressuposto que todos nós aqui conhecemos o básico do valuation. 100 milhões quer dizer que o valor da empresa é os 100 milhões dividido por os 10%. Esse balanço que está aqui do lado é só para a gente relembrar, tá ok? É só para a gente relembrar que o patrimônio líquido é 800 milhões, o valor da empresa, já que ela produz 100 de lucro, é de 1 bilhão e 3, tá certo? E ela tem, consequentemente, um goodwill, tá certo? E goodwill este que... minhas teclinhas aqui não estão muito legais, não. Goodwill esse de 203,200. O valor da empresa é 1 bilhão e 3. Os ativos líquidos da empresa, a seu valor justo. Se a empresa fosse liquidada ordenadamente e não precisasse gastar dinheiro para liquidar, esse é um negócio sempre importante de lembrar, seu patrimônio líquido a valor justo é igual ao valor contábil 800, a empresa 1 bilhão e 3, então o goodwill é 200 milhões, como regra normal de tudo aquilo que nós estamos acostumados. Bem, vamos lá. Para analisar esse lucro líquido, vamos aqui fazer a montagem do fluxo de caixa no formato que ele é usado para fins de avaliação de empresas, que, óbvio, nós todos sabemos, tem uma formatação diferente. Uma parte inicial igual, pelo método indireto, o lucro líquido é 100, adicionamos as depreciações, os tributos sobre o lucro, as despesas financeiras e chegamos ao potencial de geração de caixa da empresa, que é o EBITDA, aqui tudo por competência. Para fins do valuation, nos interessa conhecer muito o que o ativo sozinho é capaz de produzir, independentemente da forma de financiamento. Ora, se não existisse dívida, todo o financiamento fosse para o capital próprio, existiria um imposto de 34% sobre esse fluxo de caixa. Só que na hora de calcular o imposto, lembrar que é o EBITDA de 300 menos a depreciação de 100, então é 34% sobre 200, de lucro, perdão, é que lucro de caixa aqui é tudo igual nesse exemplo. Então, o potencial fluxo de caixa líquido que as operações têm, os ativos são capazes de produzir 232 milhões de fluxo de caixa. Lucro aqui tudo igual a caixa. Não existe, por causa da perpetuidade, nenhuma necessidade de investir dinheiro no capital de giro. Conta de clientes, de estoque, tudo se mantém.
mas existe a obrigação de investimento no imobilizado. Portanto, se a empresa não tivesse dívida, ela produziria um fluxo de caixa livre originado dos seus ativos de 132 milhões. E também seria o seu próprio lucro líquido. Tá certo? Lucro líquido. Por que o lucro líquido é igual aqui ao nosso fluxo de caixa líquido? Porque o lucro contém 100 milhões de depreciação e o fluxo de caixa do valuation contém 100 milhões de investimento, então eles se igualam. A despesa financeira é 48, mais líquida do tributo é uma despesa financeira de 31 e remontamos aos 100 milhões. Esse exemplo, por ser absolutamente simples, ele está produzindo. O fluxo de caixa líquido que a empresa produz lá no final é o lucro líquido, é o mesmo valor que o lucro líquido. Nós ajustamos tudo, olha lá, lucro líquido, mais depreciação, tal. O caixa bruto é 300, mas se eu tivesse o que pagar o imposto sobre o que o ativo produz, eu pagaria 34% sobre ele, sobraria os 332, tiro 100 do investimento, chego no 132. Quer dizer, se não existisse passivo, o ativo geraria 132 milhões. Mas, como eu tenho passivo, tenho que utilizar 31.680 líquido dos 132 para pagar o passivo, e os sócios têm direito, então, a 100.320. O que significa isso agora? É que, se eu fizer uma avaliação pelo outro modelo, lembra-se, valuation tem fluxo de caixa de dividendos, fluxo de caixa de lucro, fluxo de caixa do acionista, fluxo de caixa da firma, etc. Nós usamos até agora fluxo de caixa do dividendo, que é o relevante, eu esqueci do lucro líquido. Já fizemos, e fizemos agora, o quanto vale a empresa com base no fluxo de caixa livre dos acionistas. O fluxo de caixa livre é 100.320, é o que os sócios podem, de fato, levar para casa todo ano aqui. Tranquilo. A empresa produz caixa, produz lucro, o lucro é igual ao caixa, a depreciação é igual ao investimento, e ela também não amortiza a dívida. Tá certo? A dívida também aqui é perpétua. Portanto, ela não precisa reter dinheiro para outro fim de liquidação de dívida, por exemplo, nem para expansão. Ela produz, os sócios podem tirar de dentro da empresa, que no fundo é o próprio dividendo, moral da história. Podemos usar aqui o critério que for, que deve dar o mesmo número, não é? 1,3 bilhão, consequentemente, o mesmo goodwill. Se nós conseguíssemos chegar naquele objetivo de máximo de muitos contadores, que era qual é o balanço que mostra o que a empresa vale, nós teríamos aqui o balanço a valor econômico. Os ativos estão a valor justo individuais, mas o balanço está a valor econômico. Por quê? Eu fui lá e disse, se a empresa vale 1,3 bilhão, eu registro goodwill no ativo e no patrimônio líquido e tenho aqui o balanço a valor econômico. Se alguém comprar esta empresa, é óbvio, equivalência de 100%, né? 800 milhões de equivalência, não tem mais ou menos valia de ativos, mas tem o goodwill 1,3 bilhão. Beleza. Aí a minha pergunta começa assim, qual que é a unidade geradora de caixa desta empresa para análise do impairment? Aqui no caso, considerando que é vamos simplificar também, é um negócio único, o ativo, né? Toda a teoria tradicional e a normatização contábil diz, a unidade geradora de caixa, neste caso, é o ativo como um todo. Muito bem. Agora vamos checar se isso é verdade. Mas existe um outro modelo de cálculo de valor da empresa que é com base no fluxo de caixa livre da firma. Eu vou voltar aqui um pouquinho aqui no fluxo de caixa, vai dizer o seguinte, não tinha chamado a atenção, vou chamar agora. A Caixa produziu o EBITDA, tira o imposto de renda, tira os investimentos. Então, se ela já tirou o necessário para manter o capital de giro ou expandir, aqui não tem expansão, tirou o que sobra lá, estes 130 milhões, que é o que o ativo produz efetivamente de caixa, antes da influência das dívidas, este é o que se chama de fluxo de caixa líquido dos ativos, ou o que é na terminologia do valuation conhecido por fluxo de caixa livre da firma.
Então, nós temos dois fluxos de caixa livre aqui. Eu olho o que a empresa produz, independentemente do financiamento, ela produz 132 milhões. Se considerarmos o financiamento, o efeito do financiamento, que são os juros, ela produz 100. Os 100 milhões, nós já calculamos a valor presente, dá o mesmo montante de valor da empresa de 1,3,200. Mas o outro modelo, que é o modelo mais usado mundialmente para fins de valuation, com exceção para avaliação de bancos, é este aqui. É uma coisa um pouco estranha, mas é isso mesmo. A prática é de utilizar o conceito de fluxo de caixa livre da firma para medir o valor da empresa no conceito de fluxo de caixa da firma. Aqui, muito rapidamente, o fluxo de caixa da firma ele precisa trabalhar com o negócio chamado custo médio ponderado de capital. De passagem, infelizmente, um jeito muito utilizado é usar o cálculo errado do WACC, porque é o seguinte: custo nominal da dívida, despesa de 48, tá, 8%. Tira a economia do imposto de renda, o custo real da dívida é 5,28. Custo do passivo é 10. Qual que é o grande erro? Eu vou lá e faço uma ponderação utilizando os valores contábeis, 600 e 800, tiro a média ponderada, chego num WACC de 7,977. O modelo de fazer valor da empresa com base no fluxo de caixa livre da firma, qual vai ser? Olha, aqui está só para repetir. Ele vai lá naquele número, fluxo de caixa da firma, 132 milhões, traz a valor presente pelo WACC, que aqui está errado. Veja bem, WACC pelo valor contábil é inaceitável, tecnicamente, apesar de muito utilizado na prática. Isso daqui chegaria que o valor da empresa é 1,654,728. É um número diferente do valor aqui, porque deduzido a dívida, não é mais 1,032. Mas, sem perdermos tempo, isso aqui esquece, não é assim que se calcula, está correto? O valor do patrimônio líquido da empresa quando se trabalha com WACC. Não é esse o WACC que se pode utilizar. Se fizermos isso, estamos errando esse número. Neste caso, o goodwill, que era 203,200, seria esse número? 1,054 bilhão, né? Menos os 800 milhões de valor contábil justo. O valor não era 1,300, agora 0,54. Dúvidas. Mas eu tenho aqui uma outra dúvida. Este número aqui, se eu tenho, este é o patrimônio líquido, certo ou errado? O modelo diz que eu calculo o valor da firma, tiro o valor da dívida e chego no valor do patrimônio líquido. Ora, se este é o patrimônio líquido, este é a dívida, eu sou tentado a dizer, então, este é o valor do ativo. Claro? O valor do ativo, menos o valor da dívida, menos o patrimônio líquido. Nada mais lógico, não é isso? Bem, mas vamos lá. O jeito certo de calcular o WACC não é esse. Desde Finney Miller, na década de 50, que criaram o conceito de WACC, pelo menos até onde eu saiba, eles sempre disseram: o WACC tem que ser o custo da dívida. O custo, originalmente, deles trabalhavam erradamente. Eles também erraram, trabalharam com os 8% sem o efeito fiscal, né? Depois deu problema. Mas vamos lá, vamos usar o custo líquido da dívida depois da economia com o imposto de renda. O custo do capital próprio, eu tenho que ponderar pelos valores de mercado da dívida e do patrimônio líquido. Vou supor aqui que o valor de mercado da dívida é o próprio valor contábil. Agora, eu sei lá atrás que o valor do capital próprio da empresa, pelo menos por dois critérios feitos, tinha dado 1,3 bilhão. Se eu ponderar... Aliás, é uma coisa muito maluca, né? É a história da circularidade. Para calcular o WACC correto, eu preciso saber o valor da empresa e eu quero saber o WACC para calcular o valor da empresa. Ou seja, este modelo de fluxo de caixa do livro da firma, para mim, é um mistério. Por que ele é tão usado, né, no mercado? O certo, ele já depende do valor. Tá? Mas vamos lá. Recalculando o WACC, o custo médio ponderado desses dois custos da dívida do patrimônio líquido é 8,200. Agora, se eu pegar aquele caixa livre da firma, trouxer a valor presente por 8%, eu chego no valor da firma diferente, 1,600. Tiro a dívida, oba! Agora sim.
eu estou vendo que todos os critérios de valuation, desde que usados corretamente, eles dizem a mesma coisa. Gente, né? Bobagem, né? Poxa vida. É 1,300. 1,3,200. Muito bem. Então, nós temos aqui fluxo de dividendos, no caso, fluxo de caixa livre dos sócios e fluxo de caixa livre da firma estão produzindo o mesmo 1,3 bilhão, consequentemente, estão produzindo o mesmo, né, goodwill. Mas eu volto à pergunta: se este é o valor do patrimônio líquido, bom, agora eu estou acreditando que realmente os testes todos estão mostrando as diferentes formas de avaliar. Este é o valor da dívida. Consequentemente, patrimônio líquido mais dívida é o valor do ativo. Mas é verdade isso? Bem, vamos ao seguinte. Qual é uma outra forma de medir o valor do ativo operacional líquido, o valor econômico dele? Vejam, aqui eu estou fazendo uma pergunta. Este é o valor dos ativos líquidos? Operacionais líquidos? Mas vamos lá. Se os ativos produzem 132 milhões, se eu não tivesse custo nenhum de passivo, né, nós já fizemos o cálculo de que os 132 a 10% dá 1,320. Mas olha, se eu não tenho dívida, tenho só patrimônio líquido, quem que produz os 132? São os ativos. Se o custo do capital desses ativos... eu vou aqui precisar uma outra simplificação de que o custo do capital próprio é o mesmo, tanto sem a dívida quanto com a dívida. Isso tecnicamente está errado. Mas eu não vou... Isso é 100% conciliável, não muda absolutamente a lógica e os nossos raciocínios. Mas só para lembrar que tem um jeito um pouquinho mais complicado da gente trabalhar esta matéria aqui. Aliás, toda vez que vocês quiserem algo mais complicado, não se esqueçam, falem com o amigo aqui, que ele adora essas coisas. Mas olha aqui, a lógica. O ativo produz todo aquele número, paga o imposto de renda sobre o que ele produz, retém dinheiro, ele produz um caixa de 132. Ora, se o caixa produzido pelos ativos é 132, o custo do capital próprio, neste caso, é o próprio, ele é definido pelo risco do ativo, logo, o valor do ativo é outra. Se eu for vender meu ativo sozinho para alguém, se o ativo paga 132 e o custo capital é 10, alguém vai pagar aquele 1 bilhão e 400 dos ativos operacionais líquidos? Não vai. Se pagar 1.400, não vai ganhar 10%. A coisa não está fechada. Tem alguma coisa aqui que não está muito legal. Se é 1.300, gente... Lembre-se que nós tínhamos mostrado que o ativo total operacional, menos passivo operacional, ativo operacional líquido é 1.400. Ora, se ele é 1.400, mas eu digo que ele puro é 1.320, eu chego à conclusão de que meu ativo não tem goodwill nenhum. Eu vou usar uma expressão antigamente muito usada na literatura norte-americana, que hoje a gente quase não existe mais, que é o badwill. O ativo sozinho, se ele for vendido, quem for comprar, quiser ganhar 10%, ele não paga mais do que 320. Se a empresa for desmanchada, se os valores justos, líquido, avaliados individualmente, valem 400, quer dizer que a empresa funcionando vale menos do que vale desmanchada. Então, a empresa não tem goodwill, tem badwill. Era um goodwill de 203, agora nós temos um badwill de 80 milhões. Vamos conciliar isso tudo. Tá certo? Bem, vamos aqui a outro ponto aqui. O valor correto da firma, nós já tínhamos visto, é 1.600. Se aquela pergunta que eu tinha feito, o valor da firma é 1.600, nós já tínhamos feito esse cálculo aqui antes. Se o valor econômico dos ativos é 1.320 e o valor correto da firma... O que é o valor correto da firma? Eu pego o fluxo de caixa que os ativos operacionais líquidos produzem antes das despesas financeiras, trago a valor presente pelo custo médio ponderado do capital
corretamente medido, chego que o valor da firma é 1.603, tiro a dívida e chego do valor do patrimônio líquido, nós estamos falando que está certo. Eu tinha feito a pergunta, se o patrimônio líquido é 1.3, a dívida é 600, ora, isso aqui não deveria ser o valor do ativo menos o valor do passivo dá 1.300. Só que nós concluímos que o valor dos ativos é 1.320. Então, nós temos aqui dois critérios. Se eu avaliar o valor do ativo por aqui, é 1.600. Se eu avaliar o valor dos ativos por aqui, temos uma diferença de 283.200 a explicar. Não vou perder tempo, já vou explicar da seguinte maneira. Vamos relembrar um pouco de alavancagem financeira? Fluxo de caixa que os acionistas, que a empresa produz, os ativos produzem, 132 milhões. Comparativamente aos 1.400, o ativo está produzindo 9,43. Por isso que nós dissemos que ele diminuiu, porque ele tinha que estar produzindo no mínimo 10. Só que, o que está acontecendo? Nós temos dívida tomada a 5,28, aplicada a 9,43 lá no ativo, e este excedente vai melhorar o retorno. Então, repare o seguinte, isso aqui eu estou repetindo o slide anterior. Volto a repetir. O ativo, 1.400, produz 132, a taxa de retorno dele é 9,43, o custo do capital próprio é 10, o custo da dívida é 5,28. O que significa isso? O ativo realmente vale mais do que nele foi investido. Por quê? O ativo, no que diz respeito ao capital próprio, ele custa 10, mas ele produz 9,43, então o ativo, para os sócios, está produzindo um valor negativo. Só que, como eu disse, dinheiro tomado a 5,28, aplicado a 9,43, está dando um ganho de 4,15% sobre cada real que eu tomo de empréstimo. Então, 4,15 é o que o ativo produz menos do que ele custa, então isso é o que eu estou ganhando por conta da dívida. Só que a dívida, esse 4% é sobre o valor da dívida, sobre os 600. Mas eu quero aqui conciliar com o retorno sobre o patrimônio líquido. Então, eu faço a relação seguinte. Se o passivo é 600 milhões, eu ganho 4,15 sobre os 600, o que eu ganho de 4,15% sobre os 600 corresponde a quanto de melhoria na taxa de retorno do patrimônio líquido. Ora, se 600 milhões são 75%, eu ganho 4,15% sobre o valor da dívida, mas quando esse valor vem para o patrimônio líquido, 4,15 vezes 75 me dá uma melhoria na taxa de retorno do patrimônio líquido de 3,11. Que, somado com os 9,43, dão os 12,54 que nós já tínhamos falado. Ou seja, esta empresa tem capital próprio aplicado no ativo, 800 milhões aplicado no ativo, produzindo valor menor do que o custo do capital. Em compensação, pega dinheiro a 5,8, aplica 9,43, isto produz um ganho que se transforma numa melhoria, um retorno para o sócio. O patrimônio líquido está perdendo 0,57 sobre o valor dele mesmo aplicado, mas ele está ganhando 3,11 sobre o dinheiro aplicado que é devido à dívida lá com os terceiros. Portanto, nós estamos vendo aqui por essa anatomia que o ganho do patrimônio líquido, do lucro líquido da empresa de 12,5%, é derivado da alavancagem financeira. Não é o ativo que está produzindo um retorno bom aqui para a empresa, é a dívida. Certo? É a dívida. Agora, eu vou fazer aqui uma forma de conciliar estes números de um outro jeito. A dívida de 600 milhões, ela está custando 5,28, portanto, ela está produzindo a despesa financeira de 31.680. Se não fosse dívida, fosse capital próprio, ele teria que produzir no mínimo 10. Tá certo? Ora, eu estou ganhando aqui 28.320 todo ano,
Porque se os sócios colocassem o dinheiro, é como se eu tivesse que pagar para os sócios um juro de 60. Mas como eu pego dinheiro de terceiros, 31, eu estou tendo um ganho de 28.320.000. Como é perpétuo, se eu trouxer a valor presente pelo custo do capital próprio, eu chego naquele número 283.200. Que número era esse? Vou lembrar-vos. Nós tínhamos calculado que o valor correto da firma era 1.603 e tínhamos calculado que o valor econômico dos ativos 1.320. Logo, tinha a diferença entre o conceito no valuation de valor correto da firma, 1.600, com o valor correto econômico dos ativos, é um número que é o ganho em cima da dívida. A dívida me produz 31, se fosse custo capital próprio 60, os sócios então estão ganhando 28, o valor presente pela vida inteira aos 10% é 283. Ou seja, pouca gente se dá conta de que o conceito mais usado no mercado, medição de valor da empresa, que mede o valor da firma, tá certo? Para depois tirar, né, os 600 milhões da dívida e chegar ao valor do patrimônio líquido de 1,3, como a gente já falou, o que acaba acontecendo? Este valor da firma corresponde ao valor econômico genuíno dos ativos mais 283 que eu estou chamando de goodwill do passivo. Este passivo é o maior gerador de lucro da empresa. O ativo ele é insuficiente para remunerar o custo do capital próprio. Mas o capital de terceiros me traz uma alavancagem o que faz com que eu aumente meu ganho. Portanto, o ganho que eu estou tendo é em função da estrutura do passivo, o volume do passivo. Não adiantava nada eu estar ganhando 5,8 e ter uma dívida correspondente a 1% do patrimônio líquido. O efeito seria nulo, né? Mas como é 75%, 600 milhões, versus 800, que é o valor do patrimônio líquido, então eu tenho a relação de 75%, ganhar isso aqui produz um violento aumento do valor do patrimônio líquido da empresa. O valor da firma é a soma do valor líquido dos ativos mais do goodwill do passivo. E tem mais. Nós não tínhamos calculado que o goodwill era 203.200, nós pegamos lá dividendos de 100 milhões, 320, divididos pelo valor presente, dava 1.003.200, deduzimos os 800 de que o goodwill é 203. O goodwill que nós tradicionalmente calculamos no valuation e usamos lá na contabilidade, o que é o goodwill da contabilidade? É o total pago menos o patrimônio líquido com todos os seus componentes medidos a valor justo, individualmente. É o que vale a empresa funcionando mais do que ela vale se fosse desmanchada. Goodwill às vezes 3, só que, olha, a anatomia nos diz o seguinte: este goodwill que nós trabalhamos é um goodwill líquido, formado de duas parcelas. O badwill do ativo, o ativo, na verdade, é um destruidor de valor. Ele não consegue produzir nem os 10%, que é o mínimo que ele tinha que produzir, que é o custo do capital próprio. Em compensação, o ganho na dívida 283.200. Então, existe goodwill do passivo? Ou me prove o contrário. Por enquanto, eu estou convencido disso. Logo, o balanço econômico nosso, para ser bem feito, deveria ser feito assim, olha, valor contábil dos ativos operacionais líquidos, que é igual ao valor justo dos ativos operacionais líquidos. Está escrito aqui isso, 1.400. Mas eles têm um badwill de 80 milhões. Logo, o valor econômico dos ativos, que seria o valor de venda desses ativos, seus valores econômicos, funcionando, os ativos se desmanchados valem 1.400, mas com a empresa funcionando vale 1.320. E eu tenho o goodwill da dívida. E tenho a dívida de 600, que é o valor de mercado, e tenho o patrimônio líquido por 1.300.000. Então, veja, antes dessas perguntinhas, vou repetir aqui.
Na prática, nós tínhamos visto no balanço lá atrás, não vou mostrar, aparecia assim, o valor contábil dos ativos líquidos era 1.400, aí aparecia goodwill 203.200 e fechava com o total do 1.603. Que dividido de 600 estava o patrimônio líquido. Era 1.400 mais 203. O que nós fizemos nessa anatomia? Dividimos os 603 em parcela que corresponde ao verdadeiro goodwill do ativo, que é negativo, em 80, e o valor, que é o goodwill do passivo. Então, tudo isso aqui para mostrar de uma maneira muito rápida, se vocês quiserem, isso aí eu posso ter mencionado, tem literatura a respeito, tudo isso aqui para dizer, nós estamos na prática toda vez que um valuation calcula o valor da empresa. Produz, o PPA vai lá e produz quanto do valor da empresa é o valor justo dos ativos líquidos tomados individualmente, calcula o goodwill. Nós estamos trabalhando com isso aqui, trabalhando com o 203.200, o saldo líquido. E ficamos achando que a unidade geradora de caixa desta empresa é o ativo. Quem está produzindo lucro para a empresa e, no fundo, está produzindo caixa é a dívida. A dívida custa 5,28, vai lá, produz caixa no ativo de 9,40 e pouco, está produzindo, então, um acréscimo de caixa. O verdadeiro valor da empresa aqui está derivado do que é mais do que o valor justo dos ativos e passivos líquidos, é o goodwill do passivo. Agora eu deixar umas perguntinhas, não vou responder, não, vou só deixar as perguntinhas. E daí, como é que a gente faz o impairment? A gente estava acostumado a fazer impairment do goodwill, né? Sim, tem que fazer o impairment do goodwill, mas o impairment do goodwill, a gente olha a unidade geradora de caixa, a unidade geradora de caixa que está aqui é o passivo. Faz o impairment do badwill. Aliás, o badwill, se a empresa começar, repare o seguinte, se a empresa começar os seus ativos aumentarem a taxa de retorno, esse badwill vai desaparecendo. Esse badwill de 80 vai desaparecendo, porque o valor dos econômicos dos ativos aumentando, está certo? O badwill vai desaparecendo. Esse badwill, se ele for desaparecendo, eu devo ir jogando para a receita? Ou este badwill, na hora da aquisição, já devia ter o tratamento, afinal de contas, ele é uma espécie de ganho por compra vantajosa. Os ativos valiam 400, eu paguei 320. Devo jogar os 80 como ganho por compra vantajosa e manter um goodwill por 283. Agora tem uma coisa, a nossa dívida é perpétua, maravilha, mas e se é uma dívida do BNDES? Posso fazer uma afirmação? Analise os balanços das grandes beneficiadas do BNDES de alguns anos atrás, com empréstimos de 2%, 2,5%, às vezes 3% no máximo, a média 2 e pouco ao ano, sem correção. Esse custo lá embaixo, na verdade, tendo inflação, era um custo negativo, aplicado nos ativos, foi isto que fez desta... Façam análise, vocês vão verificar lá atrás, hoje a coisa muda. As taxas de retorno dos ativos dessas empresas não justificavam aqueles lucros, aqueles crescimentos. Foi tudo em função do goodwill dessas empresas, começou fortemente lá. Eu, uma vez, no aniversário do professor José da Costa Bolsinhas, acho que ele fazia 90 anos, estava lá o Olacir de Moraes, que alguns aqui vão se lembrar, foi o rei da soja do passado, no aniversário ele dizendo assim, gente, eu só fiquei milionário porque eu pegava dinheiro no BNDES a juros de 6% ao ano, mais 40% da correção monetária, então você imagina uma inflação de 100, você pagava 46. Bom, eu ganhei dinheiro, não foi pela soja que eu plantei, foi pelo dinheiro que eu tomava do BNDES, comprava terras de soja, depois só um pedaço eu usava para pagar a dívida, o resto era meu. O goodwill dele era na dívida. Devo considerar isso aqui como ganho por compra vantajosa? Ou se a dívida, nossa hipótese aqui, a dívida é perpétua, e se ela não fosse, ela tivesse uma valência só por 15 anos? Vocês reparem que, na medida que a dívida vai sendo liquidada
E se eu não tenho condição de substituir por uma dívida igual, o meu goodwill verdadeiro vai diminuindo. Então, eu deveria ir fazendo o impairment desse goodwill. É como se fosse um tipo de amortização, ele iria para a despesa. Última pergunta provocativa aqui. O goodwill da dívida é genuinamente um goodwill? Olha que coisa chata, né? Isso aqui só... A equivalência patrimonial do investidor seria equivalente a 800. Goodwill é 203 e 200. Vai ter que haver duas subcontas. Badwill dos ativos e goodwill do passivo. Bem, gente, a literatura sobre esse goodwill do passivo, ela começou fortemente com a tese de doutorado lá do Vinícius. O mestrado dele foi sobre o goodwill do passivo dos bancos americanos, que são chamados core deposits, porque no mercado dos pequenos, de negociação dos pequenos bancos norte-americanos, o valor fundamental dos bancos está no valor está nas contas de depósito à vista. É o goodwill do passivo. Depois que ele foi para além das instituições financeiras. Existem artigos sobre isso aí. Ah, Ari, eu tenho artigo publicado, eu tenho artigo publicado com o Vinícius, eu tenho artigo publicado sozinho. Gente, até que tem uma literaturazinha aqui no Brasil. Eu desconheço, gostaria que alguém procurasse aí, e talvez vá localizar, goodwill do passivo em literatura internacional. Tá certo? E o que o IFRS diz disso? Absolutamente nada. Aí aquela perguntinha que eu já tinha feito, né? E agora? Qual que é a unidade geradora de caixa? Se a gente tivesse que desmembrar o goodwill em goodwill do ativo e goodwill do... Primeiro, o meu exemplo aqui estava badwill, mas muitos ativos deveriam dar, claro, goodwill no ativo também. O ativo produz o goodwill e o passivo ainda aumenta, se ele custa menos do que o ativo produz. E os efeitos fiscais? E a análise do EBITDA? E os efeitos da inflação? Bem, gente, chega. Isso aqui tudo é só para colocar o ponto. Então, o objetivo é dizer o seguinte: eu acho que existe goodwill do passivo. É tão barato. Gente, pensa no seguinte: esquece contabilidade, vamos só bom senso. Uma empresa com uma dívida muito boa qualidade, custando pouco, aplicando bem, ela tem um valor maior do que uma empresa cuja dívida não tem a mesma benesse? Gente, dá raiva, isso é banal, isso é óbvio, isso é ludante. Uma parte do valor da empresa tem que depender da forma como era financiada. Gente, os que estão aí fazendo teses, papers, etc., por favor, alguém aí, invista mais no desenvolvimento desse tema chamado o goodwill do passivo. Chamado por nós, tá? Isso aí a gente está chamando, o Vinícius chamou, está chamando. Isso aí não é goodwill, tem outro nome, isso é o valor econômico da dívida. Tudo bem, perfeito. Eu estou usando o goodwill aqui até para causar um pouco de impacto, né? E vejam que todo aquele goodwill que a gente vê em todos os balanços, intangível, goodwill, gerado pela capacidade de geração da empresa, mas não necessariamente dos ativos. A unidade geradora de caixa das normas só falam praticamente em ativos. Gente, era essa a mensagem que rapidamente eu queria passar aqui para vocês, sabendo que muitos de vocês já passaram por esta fase aqui. Então, estou aqui à disposição de todos. Muito obrigada, professora. Eu acho que, sem dúvidas, a palestra aí foi brilhante, foi bastante rica de conhecimento, e o senhor tem uma capacidade incrível, não só de passar o conhecimento, mas demonstrar numericamente como a gente consegue entender. Fizemos várias continhas aí ao longo dos slides, continhas simples, mas que eram várias continhas, e você vai acompanhando e chega no final, o negócio se abre lá em 283, 80 de badwill dos ativos e 200 e a parcela do ganho com a dívida, né? Então, é um negócio que você faz várias continhas, vai somando no final, tipo, tudo bate lindo, maravilhosamente bem, e eu acho que só o senhor para conseguir fazer isso com tanta simplicidade e maestria para poder passar isso para a gente, né? Então, realmente, eu queria agradecer. Eu vou botar aqui no chat, deixar o chat aberto, caso alguém queira fazer alguma pergunta, mas eu queria só deixar, talvez o senhor até comentou brevemente no penúltimo slide ali, em relação mais relacionado com os tratamentos contábeis, mas vendo você falar, eu fiquei pensando assim, a gente geralmente considera o goodwill, nessa discussão se o goodwill vai ser amortizado, vai ser depreciado, a gente geralmente pensa que o goodwill
é o intangível mais intangível de todos e que seria um intangível com vida útil indefinida. E justamente por isso que ele não teria essa possibilidade ou maior dificuldade de amortização. E aí você para e pensa, bom, se boa parte desse goodwill, ou se parte desse goodwill for relacionado com uma dívida que o senhor mencionou que pode ter, por exemplo, um prazo de vencimento definido, por que essa parcela do goodwill, talvez, diferentemente do ativo, que talvez não merecesse ser depreciado, amortizado, mas essa parcela do goodwill que é decorrente da dívida, teoricamente faria ainda mais sentido ser amortizado, porque ele não seria um goodwill com vida útil indefinida, né? Teoricamente, ele tem uma vida útil pré-definida, que é o prazo de amortização dessa dívida, né? Então, se o senhor quiser comentar um pouquinho mais sobre isso, eu acho que também seria um ponto interessante, o tratamento contábil diferenciado, talvez, entre o goodwill que é do ativo e o goodwill que é do passivo. Essa história de dizer que o goodwill, por definição, é vida útil indefinida, cá entre nós, nunca também me desceu goela abaixo, absolutamente. Por que essa empresa tem o goodwill? É por causa eu vou usar um exemplo absolutamente histórico lá atrás. O balanço da HP, quando a HP constituiu-se, ela tinha um parecer do auditor, no tempo que o parecer do auditor era diferente, ele tinha, ao invés de ter uma qualificação ou uma ênfase, ele tinha um sujeito A. Os balanços representam adequadamente a posição financeira da empresa, vírgula, sujeito à continuidade da vida pessoal dos senhores Hewlett e Packard. Porque todo o goodwill da empresa, segundo eles, na verdade, estava na cabeça dos dois. Levou anos para o auditor retirar aquele sujeito A. Quer dizer, ele tem goodwill, mas é finito, depende da vida de quem detém o ativo intangível gerador do goodwill. Todo goodwill, na verdade, o goodwill é sempre aquilo que a gente não consegue explicar direito, não consegue dimensionar direito, ou ele não tem uma vida própria. Mas pode dizer que o goodwill, por definição, é a vida. A gente diz o seguinte, olha, eu vou simplificar achando que é indefinido. Mas, na verdade, todo goodwill tem vida útil, limitada. Não adianta. O que está o modelo lá desse iPad, produz um goodwill pela tecnologia, etc. Isso tem vida, vai acabar. O que vai acontecer é que a empresa vai produzir outros produtos que vão gerar outros goodwill, que vai... Então, pode ser que a empresa continuamente tenha goodwill, mas não é o mesmo. O goodwill que começou, ele vai acabando economicamente, sim. Todo goodwill tem vida limitada, a não ser que seja um caso extraordinário. Eu tenho por exemplo, eu tenho um goodwill que é em função de uma localização, e essa localização eu posso... Não, é ilimitado enquanto né, não tiver uma bomba que cai ali por perto e tudo se ninguém mais queira passar naquela região para comprar, tá certo? Desculpa, essa foi pesada. Quando eu vida ilimitada, gente, isso na verdade, é para carochinha, tá? É porque a gente não consegue identificar. Você não consegue, isso sim, determinar a vida útil. Por isso que ninguém consegue um modelo de amortização do goodwill, porque ninguém consegue mensurar de uma maneira confiável. Então, você diz que é ilimitado para fugir do problema, na verdade, tá? Cá entre nós. Minha opinião. Não, mas concordo totalmente. Até a Marta fez uma brincadeira aqui no chat que ela falou que o Vinícius de Moraes já dizia goodwill é infinito enquanto dura, né? Então, totalmente relacionado com isso. Gostei dessa da troca do amor aí pela... A gente tem algumas poética, hein, Marta? Tem umas perguntas aqui no chat, professor. Tem um do Carlos Helder Maciel de Aquino, que ele fala a pergunta seguinte: o goodwill do passivo fica bem caracterizado quando existe o earnout do preço de compra. Se o senhor concorda com isso? O earnout ele é em função do goodwill, quer seja do passivo, quer seja do ativo. Aliás, tá certo, quer dizer, tanto faz do ativo quanto do passivo, a figura do earnout será uma espécie de confirmação daquilo depois, tá? Então, já que se confirmou, então vai ter o ganho extra. Ele é em função, sim, desse desenvolvimento, mas não necessariamente só do passivo. Também do passivo. Não, eu acho, se eu entendi bem a pergunta. Tem uma pergunta também do Diego Miguita falando o seguinte: embora a premissa tenha sido valor justo igual ao valor contábil, esse goodwill do passivo financeiro não seria refletido como menos-valia do passivo.
Digo, no PPA, a dívida não teria valor justo diverso do contábil automaticamente no exemplo? Não. Eu posso, a gente pode até reestudar, porque tem muitos pontos, né, que eu preferiria deixar, porque você fazer isso aqui, uma retificação do passivo, não vai dar certo. Não vai, o número, eu não sei o que vai querer dizer o número. O valor econômico da dívida é 600, menos o goodwill dela, quer dizer, que a dívida dela não consigo, eu posso até pensar, mas, Diego, pensa lá, se você tiver alguma coisa, me manda uma mensagem depois. Não consigo entender, não. Eu deixaria da gente que estava lá, o goodwill do passivo. Quem adquire é um ativo para ele. Tá certo? No balanço consolidado, eu continuaria mantendo aquele goodwill lá no ativo e não redutor do passivo ao qual ele se vincula, que é da sua origem. Pelo menos não me pareceu fazer sentido, mas estou disposto a reestudar, claro. A estudar, porque aliás, nunca tinha pensado nisso, tem que se passar. Tem mais uma pergunta aqui, professor. Depois eu até queria passar também a palavra para o Flores para ele fazer alguns comentários aqui no final. Mas antes tem uma pergunta aqui também do Carlos Helder Maciel de Aquino, e ele fala o seguinte: se estamos considerando que o custo de dívida é perpétuo e é menor do que o custo de oportunidade de capital definido pelos sócios, o problema não está nesse custo de capital exigido, que está capturando um risco maior do que o mercado está precificando para a empresa, ao trabalhar com uma taxa bem menor? Eu não sei se eu entendi. Se estamos considerando que o custo de dívida, o texto até ler aqui, é perpétuo. Não, esse aqui é um exemplo, hein, gente? Olha, na hora do vamos ver, você tem que projetar tudo, inclusive projetar eventuais mudanças de custo de dívida futuro, etc. Eu fiz aqui só para simplificar a calculeira toda, admitir a perpetuidade, mas não, ela é irreal, essa situação é irreal. Mas podem fazer com todas as projeções que quiserem, que a lógica que a gente desenvolveu aqui vai se manter. Se ele é menor que o custo de oportunidade de capital, sim, em princípio, né, o custo de capital de terceiros, a lógica diz que ele deve ser sempre menor do que o custo do capital próprio, porque o risco dos sócios é sempre maior, né? A preferência que tem os credores faz com que eles tenham um risco menor do que os detentores do patrimônio líquido. Então, o custo de capital exigido está capturando um risco maior que o mercado está precificando para a empresa? Não necessariamente. Eu acho que aqui não necessariamente é isso aqui. Eu não acho que... Eu precisaria, de novo, olha, o bom de a gente bater esses papos é que a gente tem que expor para ver aquilo que outras pessoas estão pensando, está correto? Não? Exatamente. Mas o problema não está nesse custo de capital exigido que está capturando um risco maior que o mercado está precificando. Não, o mercado aqui está precificando a empresa 1 milhão e 3 milhões e 200. O mercado está precificando direitinho. Veja bem, eu estou partindo do pressuposto que aquele 1 milhão e 3 e 200 do exemplo está bem precificado. O mercado acha que o custo de capital próprio é 10%, que o custo de capital terceiro é 5,28%. Se alguém quiser trabalhar com WCC correto, é aquele 8 e não sei quanto. Ou seja, não há diferença de precificação, no exemplo que eu coloquei aqui, entre o interno, os proprietários da empresa, e o mercado potencial adquirente. Não há diferença de forma nenhuma de riscos envolvidos no ativo e no passivo por conta... Todos os riscos aqui, para mim, são iguais, todas as taxas são as mesmas do ponto de vista, tanto faz, do credor, quanto do investidor atual, como de potenciais investidores. Estou trabalhando com essa hipótese exatamente para eliminar outros efeitos dessa natureza. Obrigada, professor. Eu queria só passar a palavra rapidamente para o Flores, que ele queria fazer alguns comentários. Ô, Flores, cada vez em quando a gente quer que lá no CPC você fala, aí mudou no passivo, né? Daí fica aquele silêncio geral lá, né? É verdade, já alguns fóruns, né, professor? Esse tema acaba meio que sendo recebido de uma forma até às avessas, né? Vamos dizer assim. Até a inflação é mal recebida, gente. Exatamente. Eu só não vou dizer quem, mas tenho aqui um e-mail de um colega nosso espinafrando a gente por estar falando na inflação. Colega contador, que foi auditor, proeminente. Não, moeda é moeda. Então, é uma questão como é que é? De escolha, né?
É uma questão de fé. É quase um problema teológico, um problema de fé, não é um problema necessariamente técnico, né? A gente vê aí, primeiramente, professor, parabéns, né? Pela uma vez mais mostrando e fazendo uma análise real com exemplo e mostrando toda a decomposição. Os 2 pontos que eu acho muito interessantes, assim, de eventualmente colocar para todo mundo pensar conjuntamente, né? O primeiro é a relação desse assunto com a teoria tradicional de finanças, né? De estruturação de dívida, capital, toda aquela parte que o professor comentou, Modigliani e Miller, por exemplo, de 58, que retifica o paper em 64, numa parte, né? Especialmente pelo custo da dívida. E o mais interessante... Pelo efeito fiscal? Pelo efeito fiscal, né? O KI, o KD, pelo menos, líquido, né? Isso. E o que é interessante é o trabalho original, com a premissa original do trabalho do Modigliani e Miller, da irrelevância da estrutura de capital. Né? Ou seja, lá se... Nunca comprovada, né? Nunca comprovada, né? E até quase que é fácil de você fustigar, porque você pensa numa empresa altamente endividada, você pensa numa empresa com pouco endividamento, você consegue chegar exposições ao credor e ao acionista diferentes. Então, um pouco dessa desconsideração da existência de um goodwill passivo pode ter vinculação com o histórico da teoria de finanças, que em algum momento começou a desprezar a estrutura de capital. Um outro aspecto, que ele é mais de natureza psicológica, né, ou comportamental, talvez, né, que é você dizer, olha, o teu negócio só gera valor porque você capta dinheiro abaixo do que o mercado capta. Especialmente se essa captação ela for feita por meio de algum subsídio ou algum banco de fomento. Isso cria, para quem tem um negócio avaliado, uma certa restrição, uma certa... Não querer admitir isso, porque de fato é verdade, né? Você gera os seus ativos como todo mundo, mas você capta os seus passivos diferentes. Então, muitas vezes, o atributo técnico ele pode ceder lugar a um aspecto de ordem mais comportamental, né? Deixa só para que não fique dúvida. Qualquer dívida abaixo do que o retorno que esse dinheiro vai aplicado dá é gerador de goodwill. Mesmo uma dívida altamente positiva. Se eu pego o dinheiro a 20% de uma inflação de 10%, estou pagando uma taxa real lá em cima, mas eu consigo produzir muito mais do que esse custo, eu tenho goodwill. A menção à história do BNDES, etc., é que isso alavanca fortemente a figura do goodwill, a ponto de criar goodwill para empresas cujos ativos não produzem retorno adequado. Até empresas cujos ativos não produzem retorno adequado têm goodwill. Eu não lembro, professor, e aí essa é uma pergunta e meu último comentário. Se passivos financeiros com bancos de fomento, se eles são trazidos a valor presente pelo AVP nosso, pelo ajuste a valor presente, porque isso mostra, né, o efeito, ou pelo menos deixa um pouco mais evidente esse efeito, mas eu não lembro se a gente faz isso. Pela letra da norma, todos os passivos subsidiários deveriam ser trazidos a valor presente não pela taxa, vou dizer, de mercado, e o diferencial deveria ter um tratamento separado. Tá? Se a gente for lá, está lá nas normas, inclusive até de subvenção governamental, tá correto? A diferença no caso por exemplo, desses financiamentos de ICMS, pagar ICMS não sei quanto tempo sem juros, ou com juros muito baixos, etc. Pela norma, esses passivos deveriam estar ajustados a valor presente pela taxa, vamos dizer assim, de mercado, né, de custo da dívida da empresa, e depois a diferença é tratada separadamente. Na prática, a gente não vê isso. Mesmo o BNDES, sendo juros, né, não vê isso. Mas a origem disso é uma origem escusa. Qual é a origem disso? Quando o CPC, em 2009, estava fazendo a tradução lá das IFRS, chegou nesse ponto, saiu a minuta da norma no mercado, dizendo que teria que, no fundo, todo mundo que estava tomando dinheiro do BNDES iria ter que explicitar, fazer a diferença de taxa, e tratar isso e explicitar o quanto que ele está ganhando por causa do subsídio. A figura da subvenção, na verdade, é o seguinte: aquela empresa que é diferente das outras tem que, no resultado, demonstrar o quanto que ela está ganhando por ser diferente, porque o dia que ela perder aquela benesse, ela não vai ter aquele desempenho. Então, senhores investidores, credores,
tomem cuidado que ela tem uma subvenção específica. Então, no BNDES, ao pé da letra, sim, deveria estar sendo tratado dessa maneira. Só que, vocês podem ir lá nos arquivos do CPC, teve carta, inclusive, do Ministério das Relações Exteriores, pedindo, pelo amor de Deus, não façam isso. Havia uma briga violenta entre a Embraer e a... Como é que era canadense? Bombardier? Bombardier. E a Bombardier acusando a Embraer e acusando o Brasil de juros subsidiados via BNDES. E isso, nas demonstrações contábeis, seria a explicitação e a formalização de que aquela disputa na OEA, certo? Da ordem da econômica, não sei o que lá, tal, e estaria dando razão para lá. Então, acabou sendo feita uma menção, não no documento, mas do próprio de subvenção, etc., mas existe uma menção num outro documento, não me lembro se é uma orientação, alguma coisa, é só localizar, está lá, do CPC, dizendo o seguinte: não dá para, no Brasil, dizer que BNDES é taxa subsidiada por uma razão. Ele está no mercado e ele é o único, não tem mercado para o qual comparar para dizer qual é a taxa. As regras da contabilidade são como as leis lá no Senado, gente, no Congresso, etc., tem de tudo. Obrigado, professor. Realmente, se isso aí chocou, gente, se isso aí chocou... Tem alguém aqui que estava no CPC lá na época? É só procurar alguns que estavam lá atrás ainda, viu? Guareza, o Reinaldo, como é que chama? O Haroldo, o Reginaldo, pega lá o pessoal mais antigo, vocês vão encontrar essa discussão. E está documentado numa das novas aí, dessa história também. Não, a gente faz isso para todo, menos para as dívidas do BNDES. E essa conclusão está no manual, Eliseu. Hein? Isso está no manual. Ah, está até escrito no manual. Gente, isso aí ficou público. A audiência pública era pública. Não tem o que escolher, tá certo? Bom, obrigada, professor. Obrigada, Flores. Só para poder finalizar, eu gostaria de agradecer a participação de todos aí que participaram ativamente no chat também. E queria deixar também já o convite para a nossa próxima reunião no dia 26 de abril, às 8h30, com o professor Fernando Múrcia, sobre Stock Options. Também é um tema bastante interessante, que vai gerar bastante discussão. Então, já deixem anotado aí na agenda de vocês. A gente vai mandar depois o link do questionário para inscrição, mas já deixem marcado aí dia 26/4 na agenda de vocês. E, para finalizar, eu queria passar a palavra aí para o professor Ari também para fazer algum comentário, professor. Só peço desculpa se eu fiz muita gente perder tempo e se eu fiz falar alguma coisa que eu ia ser bobagem. Deixa para lá, isso só complica. Se as normas internacionais não trazem disso, o que esses gaiatos lá do Brasil querem falar desse assunto? Eliseu, muito obrigado. Excelente a sua palestra. Eu só queria fazer dar dois palpitezinhos aqui. Quando você falou aquela história do Olacir, toda vez que você citar isso, não esqueça de citar o Proálcool, tá? O Proálcool é aquele monte de usinas de açúcar e álcool que, quando você sai de São Paulo e vai para sua casa, você passa do lado de um monte delas, né? Esses caras também estavam ali. A questão daquela indefinição do prazo de amortização do goodwill, você podia relembrar para a gente como é que o FASB definiu que era 40 anos? Tem várias teorias. Uma delas é de que, na dúvida, tirou-se a média de idade do comitê que estava inclusive em certas religiões, certos sentidos. Então, isso aí eu li uma vez, no material desses que eu te li, é isso aí, tá? Lá nos Estados Unidos, e achei muito legal, porque essa eu vou espalhar. Eu não sei qual que é a verdadeira, mas fica uma delas aí para pensar em casa. Eu gosto da média da idade das pessoas, porque se isso fosse feito lá no departamento de contabilidade... Se for feito, eu saio da sala. Daria 72, né? Para diminuir. O prazo ficaria um pouco maior. Mas, Eliseu, muito obrigado a todos pela participação de todos, brilhante participação e excelente os seus exemplos, as suas explicações. Obrigado mesmo. O laboratório de contabilidade societária vai continuar bastante atuante, graças a esse auxílio muito forte aí, né, a participação e, na verdade, o comando da Raquel, junto com o Helder e com a Daniela.
e esperamos vocês nos próximos encontros. Isso é um compromisso nosso de fazermos isso, e uma das figurinhas que eu estou vendo aqui vai ser o nosso próximo convidado, eu só preciso falar com ele antes, tá? E depois a gente conversa. Tá bom? Grande abraço para vocês. Eu estou mandando aí para vocês disponibilizarem o arquivo. Legal, Obrigada, obrigado professor. mesmo. Tchau, tchau, gente. Obrigado, Tchau, um tchau, abraço. tchau.